Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você for estar assistindo esse vídeo, tá? Queria mandar um forte abraço a todos aí, tá ok? E só pedir encarecidamente que caso gostem desse trabalho aí, tá? Curtam o trabalho, tá? Compartilhem também e ative o sininho de notificação para sempre que eu tiver, sabe, fazendo vídeos aí, você poder saber que os vídeos estão sendo enviados a vocês aí, tá ok? Galera, o seguinte é esse. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou tentar não ser muito, sabe, é que é difícil comentar algo assim sem demorar um certo tempo para explicar. Mas eu tento ficar ali e fazer um vídeo por volta de 30 minutos também, tá? Então vou tentar ser o mais breve possível aqui para abordar esse tema aqui. Quando a gente estuda a Bíblia, mas estuda mesmo, minuciosamente ali, tintim por tintim, vai lá, é curioso pra caramba, né? Tenta pesquisar tudo, tenta achar o que o original quer dizer, né? A gente começa a ver que a farsa cristã é maior do que a gente pode imaginar, né? Então, olha só, a gente tem nos relatos aí dos supostos escritores, né, da Bíblia, dos 4 evangelhos, que qualquer pessoa hoje em dia que faz teologia sabe que não foram escritos por esses nomes que recebem os documentos neotestamentários, né? A única coisa que o concílio fez foi o seguinte: coloca 4 grupos de redações aí, né? E o seguinte, ó, esse grupo de redação aqui vai se chamar Marcos, esse grupo de redação aqui vai se chamar Mateus, e assim vai indo. Então não é porque tá lá, Mateus, não foi o Mateus que escreveu aquilo, tá? Vamos acordar para a realidade, tá bom? Isso aí já tá certo, sabe? Qualquer acadêmico, teólogo sabe disso, tá? Então, só voltando aqui. O suposto escritor aqui de Mateus, né? Ele é tão canalha, mas tão canalha que olha o que ele tenta fazer aqui, ó. A gente vai abordar aqui o seguinte, a passagem de Mateus, e eu quero muito que vocês peguem uma Bíblia e acompanhem comigo, tá? Capítulos e versículos e vai entendendo o raciocínio aqui, de onde eu quero chegar. Mateus 1, versículo 22 e versículo 23. Olha só o que o canalha aqui faz, né? Ele escreve o seguinte: tudo isso aconteceu realmente para que se cumprisse. Olha só, então ele está forçando uma situação, né? Tudo isso aconteceu realmente para que se cumprisse o que foi falado por Yahvé por intermédio do seu profeta. Esse profeta aqui seria o profeta Isaías, né? Dizendo: eis que a virgem, prestem atenção nesse nome, esse termo, virgem, eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que quer dizer, traduzido, Deus é conosco. Ora, vamos só parar aqui e fazer uma reflexão sobre isso. Veja bem, o próprio método aqui de querer forçar uma situação, de querer falar que Isaías 7 estaria falando de Jesus, já cai por terra, porque é o seguinte: o fraudulento lá, escritor de Mateus, ele força a jogar aqui o Isaías 7 estaria falando sobre Jesus, né? E ele esquece aqui de fazer uma outra coisa. Como que ele pode falar que isso aqui era para Jesus, sendo que ele mesmo fala que o nome da criança seria Emanuel? Vocês já se fizeram essa pergunta? Jesus é Emanuel? Jesus não é Emanuel. Então, como que Isaías 7 poderia estar falando do suposto Jesus aqui criado aqui, né? Por esses narradores aqui dos documentos neotestamentários? Como que isso tinha alguma coisa a ver com Jesus? Ora, se a profecia de Isaías fosse, por suposto, Jesus, e profecia uma coisa que tem que ser cumprida ali ao pé da letra, o nome não seria Jesus, gente. O nome da criança, então, lá do suposto filho do espírito de pomba lá com a Maria, teria que ser Emanuel também. Ou então você vem falar que, então, que a profecia não está sendo seguida a risco?
Então só se cumpriu que um menino ia nascer de uma virgem, mas o nome Emanuel não se cumpriu. Então é isso que vocês cristãos vão alegar para mim? Olha, Hélio, a profecia só foi cumprida pela metade, tá? Só aconteceu mesmo de uma virgem ter dado à luz, mas ó, o nome que era para ser Emanuel, não se cumpriu. Acabou ficando Jesus mesmo. E aí? Detalhe, eu vou esclarecer uma coisa aqui. Vou pegar a Bíblia. Eu vou lá, então, agora no capítulo 7, né, de Isaías. E vamos ler aqui se o versículo 14, por quê? Versículo 14. Porque é um versículo 14 de Mateus 7 que dá essa informação. E o mentiroso aqui que se passa por Mateus, ele quis pegar essa passagem e tentar forçar ela ali, para que se a historinha de Jesus ali de nascer de uma virgem, aquilo estaria se cumprindo no relato de Isaías 7,14. Vamos ver agora aqui no relato mesmo, aqui, tá? No relato. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Você vê aqui que no relato aqui não tem nada a ver com virgem. Isaías aqui é bem claro, é a jovem. A jovem. E no rodapé aqui, ainda está explicando o seguinte. Vou explicar o que está no rodapé aqui, da própria Bíblia, tá? A palavra hebraica aqui, traduzida por jovem, não é o termo especial para virgem. Porém, se refere a uma jovem, com idade para se casar, independente de ser virgem ou não, tá? Aí, o que eu fui fazer aqui? Eu fui pesquisar mais ou menos aqui, né, o que o termo virgem quer dizer no hebraico, tá? E fui procurar também o que ele quer dizer no grego. Quando a gente vai lá no hebraico, aqui na tradução aqui, né, de Isaías 7,14, na tradução do hebraico, o termo é alma, A-L-M-A-H no final. O termo alma significa donzela, moça, não tem nada a ver com virgem. Se o profeta Isaías aqui quisesse colocar no termo aqui que seria uma virgem, ele ia colocar um termo que se chama betula. Betula quer dizer no grego, betula no grego original quer dizer virgem, tá? E alma, no hebraico original, quer dizer moça, menina. Então, ou seja, nós sabemos que as tentativas de querer traduzir do hebraico para o grego, né? Isso aí há 2.000 anos atrás, 2.200 anos atrás, muitas vezes ali as traduções eram mal feitas, não porque às vezes o tradutor ali do grego não sabia traduzir do hebraico para o grego. Muitas vezes eles eram mal intencionados, ou seja, talvez sabiam, só que como eles queriam impor agora a nova doutrina cristã, eles eram calhordas. Então eles faziam mesmo porque eles eram maus, eles eram homens que estavam tentando ali, sabiam a tradução, né? Mas pelo fato deles não serem homens dignos, éticos e morais, eles estavam fazendo aquilo mesmo de propósito, para a nova geração achar que Isaías 7,14 estaria falando de uma virgem, tá? Então, o filho da puta aqui do suposto Mateus, né? Então ele força uma barra assim. O próprio contexto aqui de Isaías 7 não tem nada a ver de algo que iria acontecer só daqui a 700 anos. Eu vou ler o contexto de Isaías 7 e vocês vão ver que o próprio contexto não tem nada a ver com uma coisa que só iria acontecer daqui a 700 anos. Vocês vão perguntar a ele, por que tu está falando daqui a 700 anos? Porque o suposto rei Acais aqui, né? A própria Bíblia fala que ele viveu 700 anos antes da Era Comum, ou seja, 700 anos antes de Cristo. Eu vou ler aqui o relato aqui, e para isso, né, eu vou pegar essa Bíblia aqui, tá ok? Vou pegar essa Bíblia aqui,
que é direta do hebraico para o português, tá ok? Para os cristãos aí, né, não viu com essas desculpas, tudo mal traduzido. Não, não é mal traduzido, cara. Larga de ser calhorda, tá? Vamos lá, olha só. E Isaías 7, pegar do versículo 1 para vocês entenderem o contexto, tá? E aconteceu nos dias do rei Acaz, neto de Uziahu, rei de Judá, que Restim, o rei de Arã, e Pecá, o rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Então aqui já está falando o quê? O rei Acaz aqui, ele estava com medo aqui desses dois reis, né? Porque eles estavam planejando atacar o rei Acaz. E continuando, né? E foi dito à casa de Davi: Arã estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, seu coração e todo o povo se abalou, tal como se abalam as árvores da floresta antes do soprar do vento. Ou seja, o rei Acaz ali, todo o seu reino, ficaram com medo. Eles se abalaram quando soube que esses reis queriam ali tomar, né, suas terras, seu reinado. Versículo 3. Disse então o Eterno a Isaías. Em algumas versões vai estar, disse então o Senhor a Isaías, né? Disse então o Eterno a Isaías: vai ao encontro de Acaz, a borda do canal do reservatório elevado na estrada das lavadeiras. Quer dizer, ele está falando que Acaz vai estar ali, próximo dessa estrada aí, né? E diz a Acaz: fica tranquilo, não temas, nem deixes que se inquiete o teu coração ante as fagulhas destas tuas bravas fumegantes, da ira exaltada de Restim e Arã, e do filho de Remaliahu. Porém, Asrã, juntamente com Efraim, propuseram fazer mal a ti. Tá vendo aqui? Então, tudo está em volta do rei Acaz, tá? Provocaremos e atacaremos Judá, né? Anexá-lo-emos e coroaremos o filho de Tavral como o seu rei. Olha aqui, prestem bem atenção. Mas agora no versículo 7, olha como tudo isso aqui tem a ver com o rei Acaz, tá? Mas assim disse o eterno Deus: isto não ocorrerá, nem virá a acontecer. Agora aqui, Deus está tentando falar para Acaz: cara, não se preocupe. Não fique com medo desses reis, que nada vai te acontecer. Preste atenção. Pois a capital de Arã é Damasco, e sua cabeça é Restim. Dentro de mais 65 anos, preste atenção, está na Bíblia. Dentro de mais 65 anos, Efraim deixará de ser um povo. E a capital de Efraim é Samaria. E sua cabeça é o filho de Remelian-Rahu. Se nisto não acreditares, é porque te falta fé. E aqui, né, Deus ainda está mandando Isaías falar para o rei Acaz o seguinte: olha, acredita que nada vai te acontecer. E se tu não acreditar nisso, é porque está te faltando fé. Aí agora o versículo 10, ó. E mais ainda falou o Eterno ao rei Acaz, dizendo: pede para ti um sinal do Eterno teu Deus, né? Então aqui esse versículo serve até para acabar com essa falácia das pessoas fazendo: ai, você não pode ir lá, né, e pedir uma prova, padre. Você não pode, né? Eles não têm mais de falar isso aí, provocar o Eterno, pedir uma prova pro Eterno. Não, ele mesmo está falando aqui, ó. E mais ainda falou o Eterno para o rei Acaz, né? Pede para ti um sinal. Deus está falando agora para o rei Acaz provar ele. Então, quando você falar para mim assim, ó, não tentarás teu Deus, é ele mesmo que manda tentar, não sou eu, tá bom? Voltando aqui. E mais ainda falou o Eterno ao rei Acaz, dizendo: pede para ti um sinal do Eterno, teu Deus. Pede que seja oculto ou com claridade. Mas disse o rei Acaz, agora é o rei Acaz que não quer por ele mesmo, né? Mas disse o rei Acaz: não pedirei, não testarei ao Eterno. E respondeu Isaías: escuta agora, ó casa de Israel, não te parece suficiente que desdenhes homens, que queres até desdenhar meu Deus? Agora vem o versículo 14, do hebraico original. Eis, pois, que o Eterno, ele mesmo,
vos dará um sinal. Eis que a moça, não virgem, eis que a moça grávida dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Aqui em nenhum momento no texto hebraico está falando que eis, pois, que o Eterno, ele mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem ficará grávida. Não! Eis que a moça grávida dará à luz a um filho, e esse chamará Deus conosco. Agora, esse sinal aqui é para deixar o rei Acais despreocupado. Ou seja, pensem comigo, se esse sinal aqui era para deixar o rei Acais despreocupado, é porque o rei Acais, ele ia ver esse sinal. Tudo isso ia ocorrer ali, naquele episódio, naquele cenário do qual o rei Acais estava com medo dos seus inimigos atacá-lo. Se isso aqui tivesse a ver lá com Mateus lá, não teria como Deus falar assim para o rei Acais, olha, rei Acais, eu vou te dar um sinal para você não ter medo, porque é o seguinte, olha, eu vou te dar um sinal, tá? Daqui a 700 anos vai nascer um menino, não tem lógica, porque daqui a 700 anos o rei Acais já estaria morto, tá? O rei Acais morreu ali por volta de 70 anos, ele não viveu 700 anos. Então, como que Deus ia dar um sinal para o rei Acais ainda vivo, e como que esse sinal ia demorar mais de 700 anos para acontecer, gente? Por favor, parem de cair nessas desculpas desculpas esfarrapadas, desculpas de merda, totalmente fora do contexto. Cristão é desonesto, gente. Acordem para a vida. Todo cristão é desonesto porque ele tem que mentir, tá? Para quê? Para falar que a fé dele é única e verdadeira. Não é, se fosse, ele não precisaria mentir. Ele não precisaria sair do contexto para afirmar que, tá vendo aqui, Isaías 7,14 já estava falando de Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Leiam com todo cuidado o capítulo 7 de Isaías. Vocês vão ver que todo o contexto ali está falando do rei Acais. O rei Acais, resumindo, o rei Acais está com puta medo porque os reis querem atacar seu reinado. E ele está apavorado. Então o profeta Isaías mesmo chega nele e fala, olha, não se preocupe, Deus vai te enviar um sinal. E qual é esse sinal? O sinal é o seguinte, eis, pois, que o Eterno, ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ou seja, o rei Acais vai ver isso acontecendo, porque isso é um sinal para o rei Acais. Continuando aqui, quando se souber evitar o mal e escolher o bem, quando ele souber evitar o mal e escolher o bem, alimentar-se-á de nata e mel, pois ainda antes, olha isso, pois ainda antes que atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis eu temes estarás completamente abandonada. O Eterno para ti, para teu povo e para tua casa vai dar a você, como ainda não haviam ocorrido desde o dia em que Efraim se separou a Judá, paz. Ou seja, olha só, agora ele está falando, Deus vai dar aqui para o rei Acais uma prova, né? E essa prova o rei Acais vai ver. E qual seria esse sinal? Qual seria essa prova? O rei Acais ia ver uma moça dar à luz ao menino. Esse menino ia ser chamado Emanuel. E antes desse Emanuel, olha aqui, e continua aqui, tá? E antes de Emanuel souber evitar o mal e escolher o bem, ou seja, esse Emanuel já estaria adulto, tá? Quando ele souber evitar o mal e escolher o bem, ou seja, ele já vai ter uma tenra idade para saber já distinguir as coisas, o bem e o mal. Alimentar-se-á de nata e mel, pois ainda antes que atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes estará completamente abandonada.
Então aqui ele ainda está falando por Reacais, ó, tá vendo? E para isso, e para te provar, tá? Essas terras aí, que tu tem tanto medo desses reis, elas vão ser abandonadas, então não se preocupe. E qual seria isso? Ele não ia ver o crescimento desse menino aqui, pois ele ainda, olha só, prestem bem a lição, ó, cara, preste atenção aqui no, ó, versículo 15. Quando ele souber evitar o mal, ele já vai ter o quê? Uma consciência, tá? De saber separar o mal e o bem. Quando ele souber evitar o mal e escolher o bem, alimentar-se-á de nata e mel, pois ainda antes, ele não está falando que vai ser depois, preste atenção nisso, pois ainda antes que atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujo 2 reis tu temes estará completamente abandonada. Então tudo isso aqui é para falar assim para o rei Acais, ó, não teme, você não precisa ficar com medo, tá? O próprio Senhor dos Exércitos, ele vai te dar uma prova. Qual vai ser essa prova? Qual vai ser esse sinal? Você verá, você, rei Acais, você verá que uma moça vai dar à luz. E essa criança vai ser chamada de Emanuel. Acabou. Aí, conforme você vai lendo aqui, você vai vendo que isso vai estar acontecendo, né? E acabou o problema, acabou aí. Se o contexto tivesse falando, presta atenção, se o contexto tivesse relacionado ao Jesus, e Jesus aqui só nasceu 700 anos depois disso do rei Acais, como que o rei Acais ia ver esse sinal, gente? Pensem só um pouco, não é possível que a crença de vocês é maior do que o raciocínio, cara. Sabe por que a Bíblia enfatiza que você tem que ser uma ovelha? Porque a ovelha é um animal. Animal não pensa. E é isso que a religião quer. A religião quer que vocês não pensem. Porque vocês não pensando, vocês vão ser sempre gado de manobra. Sabe aquele burrinho chucrinho ali, tem que ver só aquilo e acabou? Cara, analisem, cara. Não é eu que estou falando. O próprio contexto aqui, ó, de Isaías 7 não tem nada a ver com Jesus. Se tivesse a ver com Jesus, o rei Acais ia ver o nascimento de Jesus, gente. E detalhe, se tivesse a ver aqui com Jesus, essa profecia, o nome de Jesus não seria Jesus, seria Emanuel. O nome de Jesus é Emanuel? Não. Então é nítido, é cristalino, é límpido que o falsário aqui, o escritor, né, que se passa aqui por Mateus, ele quis pegar lá algo do Antigo Testamento e ele quis forçar que aquilo estava se cumprindo no Novo Testamento, para iludir as ovelhinhas, que aquela passagem lá de Isaías 7,14 tem a ver com a passagem aqui de Mateus 1, versículo 22 e 23. Mas não é, está fora do contexto. Agora que vocês estão sabendo que esses caras aqui, eles erram até o contexto, como é que vocês vêm falar para mim que a Bíblia é um livro infalível, gente? Prestem atenção, por favor. Tudo na Bíblia aqui é baseado em crença e achismo pessoal, tá? Então lá o suposto lá, Mateus, que escreveu essa mentira deslavada, sabe? Ou por maldade dele, ou então por plena ingenuidade dele, ele achava que o contexto lá de Isaías 7 tinha alguma coisa a ver aqui com a suposta lenda de Jesus. Não tem, eu acabei de provar. O problema todo lá é com Rei Acais. Rei Acais não viveu 700 anos para ver Jesus nascendo. Então, o menino que ia nascer, obviamente, o Rei Acais ia ver, porque era um sinal para ele. Se é um sinal para mim, se Deus vai me mandar um sinal, como que eu vou ver esse sinal se eu morri, gente? Deus fala contigo hoje, olha, eu vou te mandar um sinal. Beleza, aí tu morre hoje. Aí suponhamos que esse sinal só vem acontecer daqui a 700 anos. Como é que tu vai ver esse sinal, animal? Pensa um pouco. Por favor, cara, chega a dar, sabe, chega a dar raiva, porque é tão óbvio o negócio e o fanatismo impede do crente entender isso.
Bom, gente, eu já tô me estressando com esse papo, porque, cara, tem que ser muito burro para não entender isso. Então, beleza, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Um abração aí a todos. Amanhã, se der tempo, eu vou discorrer um outro vídeo e eu vou provar também que a falácia lá, né, do Isaías 57 lá, 53, nada tem a ver com a porra do Jesus também, tá? Vou deixar isso provado, tintim por tintim, tá ok? Se você não faz uma leitura minuciosa da Bíblia, você vai ser enganado por charlatões. Pode ter certeza nisso. Olha, então um forte abraço aí a todos que estão acompanhando meu trabalho, tá ok? Qualquer dúvida, vai lá, abram sua Bíblia. Tentam sempre pegar uma Bíblia, sabe, que tenha mais a ver com o hebraico ali, para vocês não caírem, tá? Nas falcatruas aí dos charlatões aí da fé aí, né? E eles ganham muito dinheiro para isso. Eles não vão desistir de iludir vocês não, viu? O sucesso deles depende 100% da ignorância de vocês, tá? Pode ter certeza disso. E se você continuar uma ovinha adestradinha, eles vão te agradecer pro resto da vida. Fui, galera. Beijão. Tchau.